Fazendeiro solteiro salva milionária em um acidente e descobre um segredo devastador, e ela muda toda a vida dele. Prepare-se, porque essa história irá tocar seu coração de uma forma que você jamais imaginou. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo, porque vocês vão acompanhar uma jornada de amor, perdão e segundas chances que vai mexer com cada fibra da sua alma. A chuva de inverno caía forte sobre a fazenda Coração da Terra naquela noite de julho, como se o céu quisesse lavar a tristeza que há 5 anos se instalara naquelas terras. Marcelo Santos caminhava pela varanda da casa de madeira, observando as gotas escorrendo pelo telhado que ele mesmo havia consertado inúmeras vezes, sempre adiando a reforma completa que Helena tanto sonhara. Aos 42 anos, seus cabelos já mostravam fios grisalhos prematuros, e suas mãos calejadas contavam a história de um homem que encontrara no trabalho duro a única forma de não enlouquecer de saudade. A fazenda de 60 hectares havia sido herança do pai, assim como o amor pela terra e a desconfiança pelos homens de terno que apareciam oferecendo dinheiro fácil em troca das propriedades familiares. Marcelo crescera vendo pequenos produtores perderem suas terras para o agronegócio, testemunhara lágrimas de vizinhos que assinaram papéis sem entender que estavam vendendo a alma de gerações. Sua mãe havia partido quando ele tinha apenas 12 anos, fugindo com um fazendeiro rico que prometera uma vida melhor, deixando para trás um menino que aprendeu cedo que as pessoas sempre abandonam quando algo melhor aparece. Helena chegara à sua vida como um raio de sol depois da tempestade. Professora da escola rural, ela via beleza onde outros viam apenas pobreza, enxergava potencial onde outros viam limitação. Durante os 8 anos de casamento, transformara não apenas a casa em um lar, mas o coração de Marcelo em algo que ele jamais imaginou que pudesse sentir: paz completa. Ela falava sobre filhos que encheriam a casa de risadas, sobre plantações que alimentariam a comunidade, sobre um futuro onde eles envelheceriam juntos na varanda, contando histórias para os netos. Tudo acabou numa manhã de março, quando o caminhão da empresa Alvarenga Corp perdeu o freio na descida da serra e esmagou o pequeno carro onde Helena voltava da cidade depois de comprar sementes para a horta que nunca seria plantada. O motorista sobreviveu sem um arranhão. Helena morreu instantaneamente, levando consigo os sonhos e a capacidade de Marcelo acreditar que a vida poderia ser boa para homens como ele. Agora, 5 anos depois, a fazenda sobrevivia por pura teimosia. As plantações mal davam para pagar as contas, o gado havia sido vendido para quitar dívidas e os bancos começavam a pressionar pelo pagamento dos financiamentos. Marcelo sabia que estava perdendo a batalha, mas não conseguia se render. Aquela terra carregava o sangue de seu pai e os sonhos de Helena. Vendê-la seria trair a memória de ambos. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era seu João, o vizinho de 65 anos que se tornara seu melhor amigo depois que ambos ficaram viúvos. Marcelo, você viu aquele carro capotado na curva da Estrada Velha? Que carro? Parece que foi agora há pouco. Está pegando fogo, rapaz. Já chamei os bombeiros, mas eles vão demorar. Você não quer dar uma olhada? Marcelo suspirou. A última coisa que queria era se envolver com problemas de estranhos, mas seu João tinha razão. Alguém poderia estar ferido. Pegou a caminhonete e dirigiu pela estrada de terra batida, os faróis cortando a escuridão da noite chuvosa. A 3 quilômetros de casa, encontrou o que restava de um sedã preto de luxo tombado de lado na valeta, o motor ainda fumegando. Aproximou-se com cuidado, temendo encontrar corpos.
Mas quando iluminou o interior com a lanterna do celular, viu apenas uma mulher jovem, inconsciente, mas respirando. Tinha cabelos castanhos longos grudados no rosto machucado. Vestia roupas caras rasgadas pelo impacto. Ela usava cinto de segurança. Provavelmente isso a salvara de ferimentos mais graves quando o carro capotou. Marcelo forçou a porta amassada e conseguiu tirá-la do veículo momentos antes que as chamas se intensificassem. Carregou-a até a caminhonete, deitou-a no banco traseiro e dirigiu em direção à cidade, para o hospital. Mas a meio caminho, ela acordou. Não, murmurou com voz fraca, tentando se sentar. Por favor, não me leve ao hospital. Você está ferida, precisa de médico. Marcelo respondeu sem tirar os olhos da estrada. Não posso, eles vão me encontrar. Ela segurou o braço dele com força surpreendente. Por favor, eu imploro, não posso ir ao hospital. Marcelo parou o carro no acostamento e olhou para ela pelo retrovisor. Mesmo machucada e assustada, havia algo naqueles olhos castanhos que o tocou de uma forma que ele não compreendia. Era um olhar de quem conhecia o medo profundo, de quem fugia de algo que poderia ser pior que a morte. Do que você está fugindo? Perguntou ele. De um casamento que vai me destruir. Ela sussurrou, lágrimas misturando-se ao sangue no rosto ferido. De pessoas que querem me controlar para sempre. Marcelo conhecia aquele tipo de desespero. Era o mesmo que sentia quando os homens de terno apareciam oferecendo dinheiro pela fazenda, como se sua vida inteira pudesse ser comprada. Contra todos os seus instintos, contra toda a desconfiança que cultivara durante anos, algo dentro dele se compadeceu daquela estranha ferida. Está bem, disse finalmente, mas se você morrer na minha casa, quem vai explicar para a polícia sou eu? Ela sorriu pela primeira vez e mesmo através da dor, Marcelo percebeu que era um sorriso bonito. Quem era aquela mulher misteriosa que despertou a compaixão de um homem que havia perdido a fé na humanidade e que segredos ela carregava que poderiam mudar ambas as vidas para sempre? A casa de Marcelo não recebia visitas há tanto tempo que ele mesmo se esquecera de como era ter outra pessoa ali. Carregou a mulher ferida até o quarto de hóspedes, o mesmo que Helena havia preparado para os filhos que nunca vieram, e a deitou na cama com cuidado. Ela estava mais machucada do que aparentara no primeiro momento. Cortes nos braços, um hematoma roxo na testa e movia o ombro esquerdo com dificuldade, provavelmente deslocado. Como você se chama? Perguntou ele, molhando uma toalha na pia para limpar os ferimentos. Ana, ela respondeu após uma hesitação quase imperceptível. Ana Clara. Sobrenome? Só Ana Clara. Marcelo não insistiu. Conhecia bem a necessidade de esconder partes de si mesmo quando o mundo parecia hostil demais. Limpou os cortes com cuidado, notando que ela não se queixava da dor. Apenas observava o rosto concentrado dele enquanto cuidava dos ferimentos. Havia algo estranho naqueles olhos. Não era apenas gratidão, mas uma espécie de surpresa, como se gentileza fosse algo raro em sua vida. Você é médico? Perguntou ela. Fazendeiro, mas já cuidei de muitos animais feridos. O princípio é o mesmo. Ana sorriu, apesar da dor. Você está me comparando a um animal? Animais feridos são mais honestos que a maioria das pessoas. Não mentem sobre quem são. O comentário a fez desviar o olhar e Marcelo percebeu que havia tocado em algum ponto sensível. Terminou de cuidar dos ferimentos em silêncio, deixou água e remédios para a dor na mesa de cabeceira e se dirigiu à porta. Posso ficar apenas esta noite? Perguntou ela. Amanhã eu vou embora. Pode ficar o tempo que precisar para se recuperar. Ele respondeu, surpreendendo a si mesmo. Mas quero que saiba que não costumo confiar em estranhos. Por que está confiando em mim? Marcelo parou na porta pensando na resposta.
Porque você tem o mesmo medo nos olhos que eu tinha quando minha mãe foi embora, e ninguém deveria se sentir assim. Ela não respondeu, mas ele viu lágrimas se formando nos olhos dela antes de fechar a porta. Na manhã seguinte, Marcelo acordou com um cheiro que há anos não sentia. Café fresco e algo assando no forno. Desceu para a cozinha e encontrou Ana, ainda com o braço em uma tipóia improvisada, mexendo ovos na frigideira. Ela havia encontrado uma blusa velha de Helena no armário do quarto e, por um momento, o coração de Marcelo quase parou. De costas, com aqueles cabelos castanhos soltos, ela parecia tanto com sua esposa que a dor voltou como uma punhalada. Espero que não se importe, disse ela, virando-se e quebrando a ilusão. Encontrei alguns ingredientes na despensa. Você não come direito há um tempo, não é? Era verdade. Desde a morte de Helena, Marcelo sobrevivia basicamente de café e comida congelada. A cozinha, que antes era o coração da casa, havia se tornado apenas mais um cômodo vazio. Não precisava fazer isso, disse ele, sentando-se à mesa. Precisava sim. É a única forma que conheço de agradecer. Ela serviu ovos mexidos, pão caseiro que havia feito com farinha velha, que encontrara no armário, e café forte do jeito que ele gostava. A primeira garfada o surpreendeu. Ela cozinhava bem, com o tipo de habilidade que vem da prática, não da necessidade. Onde você aprendeu a cozinhar? Perguntou. Minha mãe morreu quando eu era criança. Tive que aprender sozinha. Marcelo assentiu, reconhecendo a dor familiar do abandono prematuro. A minha me abandonou. Talvez seja pior. Por quê? Porque ela escolheu partir. A sua não teve escolha. Ana parou de comer, observando-o com interesse renovado. Quantos anos você tinha? 12. E você? 12 também. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas carregado de compreensão mútua. Duas crianças que haviam perdido as mães na mesma idade. Duas almas que conheciam o abandono de formas diferentes. Você é casado? Perguntou ela, notando a aliança que ele ainda usava. Era. A resposta saiu mais seca que ele pretendia. Desculpe, não queria ser indiscreta. Ela morreu há 5 anos. Acidente de carro. Ana baixou os olhos, tocada pela dor evidente na voz dele. Sinto muito. Deve ser muito difícil. É, mas a vida continua querendo a gente ou não. Ana assentiu, sentindo uma conexão profunda com aquela dor. Ela também conhecia a perda. Havia perdido a mãe aos 12 anos e sabia como a ausência de alguém amado podia deixar cicatrizes permanentes. Você tem para onde ir? Perguntou ele. Não imediatamente. Minha família é complicado. Que tipo de complicação? O tipo que envolve casamento arranjado e pessoas que não aceitam não como resposta. Marcelo a estudou por um momento. As roupas caras, as unhas bem feitas mesmo depois do acidente, a forma educada de falar. Ela vinha de dinheiro, isso era óbvio. Mas havia algo genuíno em sua vulnerabilidade que o impedia de desconfiar completamente. Pode ficar mais alguns dias, disse finalmente, até decidir o que fazer. Você tem certeza? Eu posso ajudar com a casa, com a fazenda. Não quero ser um peso. Você está ferida. Precisa descansar. Eu me sinto melhor quando estou ocupada. E você claramente precisa de ajuda aqui. Ela tinha razão. A casa estava em estado deplorável. Roupas sujas acumuladas, pratos na pia, poeira cobrindo tudo. Marcelo havia deixado a vida doméstica de lado há anos, focando toda sua energia na fazenda. Está bem, concordou. Mas no primeiro sinal de que sua família está procurando você aqui, você terá que partir. Eles nem sabem que lugares como este existem. Ana murmurou,
olhando pela janela da cozinha para os campos que se estendiam até o horizonte. A frase intrigou Marcelo, mas ele não perguntou o que ela queria dizer. Em vez disso, saiu para cuidar dos animais, deixando Ana organizando a cozinha. Quando voltou para o almoço, encontrou a casa transformada, limpa, organizada, com cheiro de comida caseira no ar. E pela primeira vez em 5 anos, Marcelo Santos sentiu que talvez a solidão não fosse uma sentença perpétua. Ana trouxe vida de volta à casa vazia de Marcelo. Mas por que ela ficara tão perturbada ao saber sobre o acidente que matara Helena e que segredos do passado poderiam destruir a paz que começava a nascer entre eles? Uma semana se passou e Ana permaneceu na fazenda, criando uma rotina que Marcelo não sabia que sentia falta. Ela acordava cedo, preparava café antes mesmo dele descer, cuidava da horta abandonada que Helena havia começado e, à noite, cozinhava refeições que enchiam a casa de calor e vida. Seu ombro havia melhorado consideravelmente e ela insistia em ajudar com tarefas leves, sempre observando tudo com atenção de quem estava aprendendo um mundo completamente novo. Dona Maria, a vizinha de 58 anos que funcionava como a central de informações da região, apareceu na manhã de quinta-feira carregando um bolo e uma curiosidade insaciável. Era uma mulher forte, de opinião formada e língua afiada, que havia perdido o filho em um acidente de trabalho, e desde então dedicava sua energia a cuidar dos vizinhos, querendo eles ou não. Marcelo, quem é essa moça que está na sua casa? Perguntou-se em rodeios, observando Ana através da janela da cozinha. Uma conhecida que está se recuperando de um acidente. Ele respondeu, sabendo que a resposta vaga só aumentaria a curiosidade dela. Conhecida de onde? Eu conheço todo mundo nesta região há 40 anos e nunca vi essa mulher na vida. Ela é de fora, Dona Maria. De fora de onde? Da cidade? Do estado? Do país? Ana apareceu na varanda naquele momento, secando as mãos no avental que havia encontrado na cozinha. Usava um vestido simples de Helena, mas havia algo em sua postura, ereta, confiante, que denunciava uma educação refinada. Boa tarde, cumprimentou Ana com um sorriso educado. A senhora deve ser a Dona Maria. Marcelo falou muito sobre a senhora. Dona Maria se surpreendeu com a cordialidade, mas não baixou a guarda. E você é? Ana Clara. Muito prazer. Sobrenome? Ana hesitou por uma fração de segundo. Silva. Silva. Dona Maria repetiu o nome com ceticismo. E você é de onde, Ana Clara Silva? De São Paulo, capital. O que uma paulista está fazendo perdida aqui no meio do nada? Marcelo notou o desconforto de Ana aumentando, mas ela manteve o sorriso. Às vezes precisamos sair da cidade grande para encontrar o que realmente importa. Dona Maria a estudou de cima a baixo. Essas unhas não são de quem trabalha na terra, e esse jeito de falar também não. Dona Maria, Marcelo interveio com firmeza. Ana está se recuperando. Não precisa de interrogatório. A vizinha o olhou com surpresa. Era a primeira vez em anos que ele defendia alguém de sua intromissão. Está bem, está bem. Só estou preocupada com você, Marcelo. Depois de tudo o que passou, eu sei, e agradeço, mas estou bem. Após Dona Maria partir, claramente insatisfeita com as respostas obtidas, Ana se sentou na varanda ao lado de Marcelo, observando o movimento das galinhas no quintal. Ela não gosta de mim, disse Ana. Ela não gosta de mudanças. Perdeu o filho há alguns anos e ficou super protetora com todo mundo. Como ele morreu? Acidente na usina de açúcar. Máquina mal conservada. A empresa pagou uma indenização michuruca e fingiu que nada aconteceu. Ana ficou em silêncio por um longo momento. Deve ser terrível perder um filho assim,
É por isso que ela desconfia de gente de fora, principalmente de quem tem dinheiro. E você, também desconfia? Marcelo a observou. Estou tentando não desconfiar, mas não é fácil. Por causa da sua mãe? Também, mas principalmente porque cresci vendo pequenos produtores perderem tudo para empresas que prometiam desenvolvimento e deixavam apenas destruição. Ana pareceu querer dizer alguma coisa, mas se conteve. Em vez disso, perguntou: Posso conhecer a fazenda? Quero dizer, de verdade, ver as plantações e entender como funciona. Marcelo concordou, e durante a tarde seguinte mostrou-lhe cada canto da propriedade. Ana fazia perguntas inteligentes, observava tudo com atenção e ocasionalmente fazia comentários que demonstravam conhecimento surpreendente sobre agricultura. Por que você não diversifica mais as culturas? Perguntou ela, observando os campos de milho. Falta capital para investir. E conhecimento também. Mas você já pensou em agricultura orgânica? O mercado está crescendo muito. Pensei, mas é caro para começar e demora para dar retorno. Não necessariamente. Você poderia começar pequeno, com hortaliças. Tem mercado garantido na cidade. Marcelo parou de andar e a encarou. Como você sabe disso? Ana corou. Li muito sobre o assunto. Sempre me interessei por sustentabilidade. Era mentira, e ambos sabiam. Ninguém desenvolve conhecimento técnico apenas lendo. Mas Marcelo não insistiu. Em vez disso, continuou o tour, notando como ela observava tudo com olhos de quem entendia do negócio. Naquela noite, enquanto jantavam na varanda, Ana fez uma pergunta que o pegou desprevenido. Você ainda ama sua esposa? Marcelo quase engasgou. Com a comida. Por que está perguntando isso? Porque você ainda usa a aliança e tem uma foto dela na sala. E às vezes você olha para mim como se estivesse vendo um fantasma. Ela tinha razão. Às vezes, de relance, Ana o lembrava de Helena. Não fisicamente, mas na forma gentil de se mover pela casa, no cuidado com que preparava as refeições. Eu sempre vou amar a Helena, disse finalmente. Mas ela se foi, e eu ainda estou aqui. E o que você pretende fazer com essa vida que ainda tem? A pergunta o incomodou, porque tocava exatamente no que ele havia evitado pensar nos últimos 5 anos. Não sei, admitiu. Talvez seja a hora de descobrir. Aquela noite, Marcelo demorou para adormecer pensando na conversa. Ana estava certa. Ele havia passado 5 anos apenas sobrevivendo, não vivendo. E pela primeira vez, desde a morte de Helena, começou a se perguntar se poderia haver algo mais em sua vida além da dor e da solidão. No quarto ao lado, Ana também estava acordada, lutando contra sentimentos que não esperava ter. Marcelo era diferente de todos os homens que conhecera. Genuíno, trabalhador, incapaz de fingir ser algo que não era. E pela primeira vez na vida, ela estava experimentando como era ser cuidada, sem segundas intenções, protegida sem ser controlada. Mas ambos carregavam segredos que poderiam destruir qualquer possibilidade de felicidade. E o tempo estava se esgotando para escolherem entre a verdade e a segurança das mentiras que haviam construído. Enquanto crescia a intimidade entre eles, Ana demonstrava conhecimento suspeito sobre a agricultura. E Marcelo começava a questionar quem ela realmente era, especialmente quando a verdade sobre sua identidade estava prestes a explodir sobre suas vidas. 2 semanas se transformaram em 3, e Ana não falava mais em partir. Sua presença havia mudado completamente o ritmo da fazenda, coração da terra, trazendo uma energia que Marcelo não sabia que existia.
Ela não apenas cuidava da casa com uma dedicação que o tocava profundamente, mas havia assumido a organização da horta abandonada, transformando-a em algo que produzia mais do que ele conseguira em anos de tentativas frustradas. Marcelo observava fascinado como ela se movia entre as plantas com conhecimento natural, como falava sobre rotação de culturas e irrigação, com uma sabedoria que ia muito além de simples leitura. Havia algo mágico na forma como ela tocava a terra, como se entendesse segredos que ele ainda estava aprendendo depois de uma vida inteira no campo. O sol da manhã entrava pela janela da cozinha, iluminando o rosto concentrado de Ana enquanto ela preparava o café. Usava um dos aventais que havia encontrado no armário, simples, desbotado, mas que nela parecia elegante. Marcelo se encostou no batente da porta, permitindo-se um momento para simplesmente observá-la, sentindo algo crescer em seu peito que há anos não experimentava. Você vai ficar aí me olhando ou vai tomar café? Perguntou ela sem se virar, mas ele podia ouvir o sorriso na voz. Como você sabia que eu estava aqui? Sinto quando você está por perto. Ela se virou e havia algo diferente em seus olhos naquela manhã, uma intensidade nova, uma coragem que não estava lá antes. Marcelo, preciso te contar uma coisa. O coração dele acelerou. O quê? Eu não quero ir embora. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, carregadas de significado que ambos entendiam. Não era apenas sobre permanecer na fazenda. Era sobre escolher ficar com ele, sobre construir algo juntos. Ana, deixa eu falar. Ela interrompeu, se aproximando dele. Eu sei que isso é louco. Sei que nos conhecemos há apenas 3 semanas, mas nunca me senti tão viva, tão eu mesma. Marcelo estudou o rosto dela, procurando sinais de dúvida, mas encontrou apenas determinação. E sua família? Sua vida lá? Que vida? Passar o resto dos meus dias sendo controlada por pessoas que só me veem como uma peça de xadrez? Ana balançou a cabeça. Eu quero isto. Quero você, quero esta fazenda, quero acordar todos os dias sabendo que posso escolher como viver. Algo se rompeu dentro de Marcelo naquele momento. Uma barreira que ele havia construído ao redor do coração. Uma proteção que não precisava mais. Puxou Ana para os braços e a beijou com uma paixão que o surpreendeu, como se todos os sentimentos reprimidos dos últimos anos explodissem de uma vez. Quando se separaram, ambos estavam respirando de forma irregular, mas sorridentes. Então fica, disse ele simplesmente. É assim mesmo, sem mais questionamentos? Ana, eu estava apenas sobrevivendo até você chegar. Agora eu quero viver de verdade. Naquela tarde, Marcelo levou Ana para conhecer a parte mais distante da fazenda, onde pretendia expandir as plantações quando tivesse capital. Caminhavam de mãos dadas pela trilha que levava ao pequeno riacho, conversando sobre planos futuros com uma intimidade que crescia a cada dia. E se construíssemos uma casa nova ali? Sugeriu Ana, apontando para uma elevação com vista para toda a propriedade. Para quê? A casa está boa? Para nós, para nossa família. A palavra família fez o coração de Marcelo acelerar. Nossa família? Ana corou, mas manteve o olhar firme. Estou apaixonada por você, Marcelo Santos, e quero ter filhos seus. Ele parou de andar e a puxou para os braços. Ana Clara, você tem certeza do que está dizendo? Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Beijaram-se novamente, desta vez com menos urgência e mais ternura, como se estivessem selando uma promessa. O futuro
que por tanto tempo parecera impossível para Marcelo, de repente se desenrolava diante dele, cheio de possibilidades. No momento exato em que se declaravam um pelo outro e planejavam o futuro juntos, os carros pretos na estrada traziam uma revelação que testaria se o sentimento deles era forte o suficiente para sobreviver ao impacto devastador da verdade. O som de motores os interrompeu. Ao longe, uma caravana de carros pretos subia pela estrada de terra em direção à casa. Carros caros, com placas de São Paulo, que contrastavam violentamente com a simplicidade rural ao redor. Ana empalideceu instantaneamente. Não, não pode ser. Quem são? Minha família. Eles me encontraram. Correram de volta para a casa, onde já podiam ver os veículos estacionados no pátio. Homens de terno desciam dos carros, liderados por dois que se destacavam. Um senhor imponente de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos e postura autoritária, e um homem mais jovem, por volta dos 45 anos, com expressão dura e olhos frios. Marcelo parou bruscamente quando viu o homem mais velho. Seu sangue gelou. Aquele rosto estava gravado em sua memória. O havia visto inúmeras vezes em jornais e na televisão nos meses que se seguiram ao acidente. Roberto Alvarenga, o dono da Alvarenga Corp, a empresa cujo caminhão havia matado Helena. Meu Deus, murmurou ele sentindo as pernas fraquejarem. Seu pai é Roberto Alvarenga. Ana o olhou sem entender. Você conhece meu pai? Conheço. Marcelo riu com amargura. Ana, sua família é dona da empresa que matou minha esposa. A cor sumiu completamente do rosto de Ana. O quê? Não, não pode ser. Ana Clara! A voz de Roberto Alvarenga ecoou pelo pátio. Chega dessa palhaçada! Volte para casa imediatamente! O homem mais jovem que Marcelo presumiu ser o noivo se aproximou com passos decididos. Eduardo Castilho apresentou-se friamente, estendendo a mão que Marcelo ignorou. Vim buscar minha noiva. Ela não é sua noiva. Marcelo respondeu, a voz carregada de uma raiva que estava crescendo rapidamente. Eduardo sorriu com desdém. Ah, é? E quem é você para dizer isso? Um fazendeiro falido que nem consegue pagar as próprias contas? Ana se posicionou entre os dois homens. Eduardo, eu já disse que não vou me casar com você. Você não tem escolha, Ana Clara. O casamento já foi acertado entre as famílias. Roberto Alvarenga se aproximou, ignorando completamente Marcelo. Ana Clara, você perdeu o juízo? Fugir na véspera do casamento para se esconder neste lugar? Marcelo deu um passo à frente, toda a dor e raiva dos últimos 5 anos explodindo de uma vez. Este lugar tem nome, e o senhor conhece muito bem o que sua empresa fez comigo. Roberto olhou para ele pela primeira vez. E Marcelo viu um flash de reconhecimento nos olhos do empresário, seguido por uma frieza calculada. Não faço ideia do que está falando, disse Roberto. Mas o tom defensivo traía que ele sabia exatamente quem era Marcelo. Não? Marcelo se aproximou mais. Helena Santos. Lembra? A professora que seu caminhão matou há 5 anos? Ana levou a mão à boca, horrorizada. Não, não pode ser verdade. É verdade, sim. Marcelo continuou, o olhar fixo em Roberto. Um de seus motoristas, bêbado, perdeu o controle do caminhão e esmagou o carro da minha esposa. E o senhor usou seu dinheiro e influência para encobrir tudo. Isso são acusações infundadas, Roberto replicou. Mas havia nervosismo em sua voz. Ana olhava de um para o outro, o mundo desabando ao redor dela. Papai, isso é verdade? Ana Clara, não vamos discutir negócios da família na frente de estranhos. Estranhos?
A voz de Ana estava quebrando. Marcelo não é um estranho. Eu estou apaixonada por ele. Eduardo agarrou o braço de Ana com força. Chega dessa bobagem. Você vem comigo agora. Me solta. Ana tentou se desvencilhar. Mas Eduardo era mais forte. Marcelo avançou, mas 2 seguranças se posicionaram entre ele e Ana. Solte ela! Você não tem nenhum direito sobre minha noiva, Eduardo disse, arrastando Ana em direção aos carros. Ana! Marcelo gritou, tentando passar pelos seguranças. Ana se virou para ele, lágrimas escorrendo pelo rosto. Marcelo, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu sei, ele respondeu, vendo o desespero genuíno nos olhos dela. Eu sei que você não sabia, mas mesmo sabendo que Ana era inocente, Marcelo se sentia partido ao meio. A mulher que ele agora desejava era filha do homem que havia destruído sua vida. Como poderiam superar algo assim? Roberto Alvarenga parou na porta do carro e olhou para Marcelo uma última vez. Senhor Santos, sugiro que esqueça essa história toda. Minha filha pertence ao nosso mundo, não ao seu. Ela escolheu ficar comigo. Marcelo respondeu, a voz firme apesar da dor. Escolheu. Uma mulher de 29 anos que nunca trabalhou um dia na vida, nunca teve responsabilidades reais. Ela não sabe o que quer. Eduardo empurrou Ana para dentro do carro, ignorando seus protestos. Não se preocupe, fazendeiro. Em algumas semanas ela nem vai se lembrar do seu nome. Os carros partiram, levantando poeira e deixando Marcelo sozinho no pátio, com o coração partido e a mente em turbilhão. Senhor João, que havia presenciado tudo de longe, se aproximou devagar. Marcelo. Ela é filha dele, Senhor João, Marcelo disse, a voz sem vida. Filha do homem que matou Helena. Mas ela não sabia. Eu sei, mas isso muda alguma coisa? Como posso estar com a filha do homem que destruiu minha vida? A pergunta é, disse Sr. João suavemente, você ama ela ou ama o sobrenome dela? Marcelo olhou para a estrada por onde Ana havia desaparecido, sentindo-se mais perdido do que nunca. Tinha se apegado tanto a Ana com uma intensidade que o assustava. Mas como poderia superar o fato de que o sangue que corria nas veias dela era o mesmo que havia tirado Helena do mundo? A descoberta de que Ana era filha do homem responsável pela morte de Helena havia partido o coração de Marcelo ao meio, mas o que ele ainda não sabia era que Ana lutaria contra o próprio sangue para voltar para ele. Os dias que se seguiram à partida forçada de Ana foram os mais difíceis que Marcelo havia enfrentado desde a morte de Helena. Pela primeira vez em 5 anos, a fazenda voltou a parecer vazia. Mas agora era um vazio diferente. Não mais a ausência de algo que ele havia perdido, mas a falta de algo que havia provado ser possível ter. Dona Maria aparecia diariamente com comida e tentativas de consolo, mas Marcelo mal conseguia comer. Seu João permanecia por horas na varanda, oferecendo apenas sua presença como apoio. Zé Carlos continuava o trabalho da fazenda sem precisar de instruções, entendendo que o patrão estava passando por uma tempestade interna. Você precisa decidir o que vai fazer, disse seu João na manhã do 4º dia. Vai deixar ela partir assim ou vai lutar por ela? Marcelo olhou para os campos onde Ana havia trabalhado, onde haviam caminhado juntos fazendo planos para o futuro. Como posso lutar contra uma família inteira, contra o dinheiro e o poder deles? A mesma forma que você lutou para manter esta fazenda todos esses anos com teimosia e coração. É diferente, seu João. Ana é filha do homem que... Ana é Ana. O amigo o interrompeu firmemente. Ela não escolheu nascer naquela família, assim como você não escolheu perder Helena, mas ela escolheu você, Marcelo. Ela escolheu esta vida. Marcelo sabia que seu João tinha razão, mas a confusão em seu coração era maior que a lógica.
Como separar a mulher que amava da família que a criara? Como olhar para Ana sem se lembrar de Roberto Alvarenga e da empresa que havia destruído sua primeira chance de felicidade? Enquanto isso, a 300 quilômetros dali, Ana vivia seu próprio inferno particular. Roberto Alvarenga havia transformado a mansão familiar em uma prisão dourada, com seguranças na porta e vigilância constante. Seu celular havia sido confiscado, o acesso à internet bloqueado, e ela só podia sair acompanhada. Eduardo aparecia diariamente, sempre com flores caras e planos para o casamento que seria realizado assim que ela voltasse ao normal. Ele falava sobre a lua de mel na Europa, sobre a casa que estavam construindo em suas terras no Mato Grosso, sobre os filhos que teriam. Ana o ouvia em silêncio, mas por dentro gritava por Marcelo, pela simplicidade da fazenda, pela vida que havia provado ser possível. "Você não pode me obrigar a me casar", disse ela ao pai, numa das muitas discussões que se tornaram rotina. "Posso e vou", Roberto respondeu friamente. "Você é minha filha e tem responsabilidades com esta família. Esse capricho seu com o fazendeiro acabou. Não foi um capricho. Eu amo ele." "Amor?" Roberto riu com desdém. "Ana Clara, você tem 29 anos e nunca trabalhou um dia na vida. Não sabe distinguir amor de uma simples aventura. Sei sim, e sei que o que sinto por Marcelo é real. Marcelo Santos é um homem falido que vive de favor numa terra que logo será nossa. Você acha que ele te amaria se soubesse que pode conseguir dinheiro com isso?" Ana ficou em silêncio. Não porque acreditasse no pai, mas porque sabia que não adiantaria argumentar. Roberto Alvarenga havia tomado sua decisão, e Ana conhecia bem a teimosia familiar. Era a mesma que corria em suas veias. A única aliada que Ana tinha era Carla, sua prima de 32 anos, que trabalhava na empresa familiar, mas sempre questionara os métodos do tio. Carla era casada com um homem que havia escolhido por interesse. Vivia uma vida de aparências e via em Ana a chance de alguém da família fazer uma escolha diferente. "Preciso da sua ajuda", Ana sussurrou para Carla durante um jantar familiar, aproveitando um momento em que os homens discutiam negócios. "O que você quer fazer?" "Descobrir a verdade sobre o acidente que matou a esposa de Marcelo e encontrar uma forma de voltar para ele." Carla hesitou. "Ana, isso é perigoso. Se papai descobrir..." "Carla, você tem filhos?" "Não, nem eu. Mas pela primeira vez na vida, posso imaginar ter, com Marcelo. Posso imaginar uma vida onde acordo feliz todos os dias." Ana segurou a mão da prima. "Você pode imaginar isso? Ser feliz de verdade?" Carla olhou para o próprio marido, que falava sobre investimentos sem nem notar que ela existia, e depois para o tio Roberto, que controlava cada aspecto da vida da filha. "Não", admitiu baixinho, "não posso." "Então me ajude a conseguir o que você nunca teve chance de ter." Naquela noite, Carla fez algumas ligações discretas e contratou um investigador particular, um ex-policial que se especializava em casos corporativos. Se havia segredos sobre o acidente que matara Helena Santos, ele os encontraria. Enquanto isso, na fazenda, Marcelo tomava uma decisão que o surpreendeu. Estava na varanda, observando o pôr do sol, quando seu João se aproximou com uma expressão séria. "Marcelo, preciso te contar uma coisa que talvez você não queira ouvir." "O que foi?" Dona Maria ouviu uma conversa na cidade. "Parece que Eduardo Castilho está planejando comprar todas as terras da região, inclusive a sua. Minha fazenda não está à venda. Não precisa estar. Ele tem outros métodos." Marcelo se virou para o amigo. "Que métodos?" "Pressão no banco, problemas com documentação,
fiscalizações surpresa, o mesmo que fizeram com outros pequenos produtores. A raiva que Marcelo sentiu naquele momento não era a mesma dor passiva dos últimos dias. Era algo ativo, ardente, que o fez lembrar de quem era antes de se afundar na autopiedade. Era a raiva de um homem que não se deixava quebrar, que lutava pelo que era seu. "Que venham", disse ele, a voz carregada de determinação. "Esta terra é minha e ninguém vai me tirar daqui." "E Ana?" Marcelo olhou na direção da estrada por onde ela havia partido. "Ana escolheu ficar comigo, seu João. Escolheu esta vida, esta fazenda, este homem simples. Se ela está sendo impedida de honrar esta escolha, então a culpa não é dela. O que você vai fazer? Vou lutar. Por ela, por nós, por esta terra. Vou mostrar para esta família toda que existem coisas que o dinheiro não pode comprar." Seu João sorriu pela primeira vez em dias. Agora sim voltou o Marcelo que eu conheço. Naquela noite, Marcelo não ficou na varanda lamentando a perda. Em vez disso, entrou em casa e começou a fazer planos. Se Eduardo Castilho queria uma guerra, teria uma guerra. E Marcelo Santos, filho da terra, homem que havia sobrevivido à maior dor de sua vida, não pretendia perder sem lutar. A 300 quilômetros de distância, Ana olhava pela janela do quarto onde estava praticamente prisioneira, pensando no mesmo homem. Não sabia ainda como, mas encontraria uma forma de voltar para ele, porque o que sentiam um pelo outro era maior que qualquer obstáculo que o mundo pudesse colocar entre eles. 2 semanas se passaram desde que Ana havia sido levada da fazenda. A jovem de 29 anos, que havia experimentado a liberdade pela primeira vez na fazenda de Marcelo, agora se sentia sufocada entre as paredes de mármore e cristal da casa onde crescera. Cada cômodo luxuoso parecia menor que o quarto simples onde havia sido feliz. Cada refeição servida em porcelana fina tinha menos sabor que os ovos mexidos que preparara na cozinha rústica da fazenda. Ana passava as noites acordada, lembrando-se de cada detalhe dos momentos com Marcelo, o jeito como ele segurava sua mão quando caminhavam pela plantação, como seus olhos se iluminavam quando ela sugeria melhorias para a fazenda, como a beijara naquela última manhã com uma paixão que parecia prometer eternidade. Agora tudo isso parecia um sonho distante, ameaçado pela realidade cruel de sua verdadeira identidade. Carla aparecia sempre que possível, trazendo notícias vagas do mundo exterior e tentando manter Ana informada sem despertar suspeitas. Foi durante uma dessas visitas, numa tarde chuvosa de quinta-feira, que ela trouxe as primeiras informações do investigador. "Conseguia algumas coisas", sussurrou Carla, fingindo mostrar revistas de moda enquanto se sentavam na sala de estar. O investigador encontrou documentos interessantes sobre o acidente. Ana se inclinou para a frente, fingindo interesse nas páginas lustrosas da revista. O que ele descobriu? O motorista do caminhão realmente estava bêbado, muito bêbado. Mas o exame de sangue sumiu misteriosamente do hospital no dia seguinte ao acidente. O coração de Ana acelerou. Sumiu como? Alguém com muito poder e dinheiro fez questão de que desaparecesse. E tem mais. Eduardo estava presente nas reuniões onde isso foi decidido. Ana sentiu um frio na espinha. Eduardo? Mas por que ele se envolveria? Por que ele não estava interessado apenas em se casar com você, Ana? Ele estava de olho no controle da empresa desde então. O acidente deu a ele uma oportunidade de mostrar para seu pai como ele poderia resolver problemas. Que tipo de problemas? O marido da professora morta poderia ter processado a empresa e causado muito prejuízo.
Eduardo sugeriu as medidas para evitar isso. Ana sentiu náusea. Eduardo não era apenas o noivo indesejado escolhido pelo pai. Ele era um dos responsáveis diretos pelo sofrimento de Marcelo. Tem provas disso? O investigador está trabalhando nisso. Mas, Ana, você precisa ser cuidadosa. Se eles descobrirem que você está investigando, não importa. Ana disse com firmeza. Preciso da verdade. Marcelo merece saber o que realmente aconteceu. Naquela noite, durante o jantar, Eduardo apareceu com champanhe caro e um sorriso que Ana agora via como sinistro. Ele anunciou que havia marcado a data do casamento para dali a 3 semanas, sem sequer consultar Ana, falando com Roberto como se ela nem estivesse presente. Já está tudo acertado, disse Eduardo, servindo o champanhe que Ana se recusou a beber. A cerimônia será na fazenda da minha família, no Mato Grosso. Depois partiremos direto para a lua de mel, na Europa. Eu não vou me casar com você, Ana disse calmamente. Eduardo riu, como se ela fosse uma criança birrenta. Claro que vai, querida, só está nervosa. Não estou nervosa, estou apaixonada por outro homem. O sorriso de Eduardo desapareceu. Você quer dizer aquele fazendeiro falido? Ana, você realmente acha que um homem como aquele poderia te dar o que você merece? Ele me deu algo que você nunca conseguirá, Ana respondeu, olhando-o nos olhos. Ele me fez sentir livre. Liberdade é uma ilusão, minha cara. O que importa é segurança, poder, influência, coisas que eu posso oferecer. Roberto, que assistia à discussão em silêncio, finalmente interveio. Chega, Ana Clara. Você vai se casar com Eduardo e acabou. Esse capricho com o fazendeiro termina aqui. Não é um capricho, pai. É amor. Amor? Roberto riu com desdém. Você acha que conhece o que é amor depois de 3 semanas com um estranho? Conheço melhor do que você, que nunca amou ninguém além do próprio dinheiro. O tapa veio rápido e forte, deixando a marca da mão de Roberto no rosto de Ana. Era a primeira vez que ele a agredia fisicamente, mas ela não chorou. Em vez disso, olhou para o pai com uma calma que o assustou. Agora eu entendo por que minha mãe morreu tão jovem, disse ela baixinho. Não foi a doença que a matou, foi viver com você. Roberto ficou lívido, mas antes que pudesse responder, Eduardo se levantou da mesa. Acho melhor deixar Ana descansar. Ela está claramente perturbada. Naquela noite, Ana chorou pela primeira vez desde que havia sido trazida de volta. Mas não eram lágrimas de autocomiseração, eram lágrimas de raiva, de determinação. Ela havia perdido a mãe muito nova para lutar contra o autoritarismo do pai, mas não perderia o amor de sua vida sem lutar. Na manhã seguinte, fingiu estar mais conformada, sendo educada com Eduardo e submissa com o pai. Era uma estratégia que aprendera durante anos de vida naquela casa. Às vezes, para conseguir o que queria, precisava fazer os homens da família pensarem que havia vencido. Enquanto isso, na fazenda, Marcelo enfrentava seus próprios desafios. As ameaças sutis do advogado, que havia aparecido semanas antes, começaram a se concretizar. A fiscalização ambiental apareceu sem aviso, alegando denúncia anônima sobre uso irregular da água do riacho. O banco ligou informando sobre uma revisão dos contratos de financiamento. E a empresa de energia elétrica apareceu com uma conta absurdamente alta por irregularidades na ligação. Seu João ajudava Marcelo a organizar toda a documentação necessária para provar que a fazenda estava em ordem. Mas ambos sabiam que não se tratava de questões técnicas, era perseguição sistemática. Eles querem te cansar, disse seu João, te fazer gastar dinheiro que você não tem com advogados e taxas até você desistir. Não vou desistir, Marcelo respondeu, mas a pressão estava começando a cobrar seu preço. Esta terra é minha.
E Ana? Ana. Marcelo pausou, olhando para os campos onde haviam caminhado juntos. Ana fez uma escolha. Se ela conseguir honrar essa escolha, vou estar aqui esperando. Se não conseguir, pelo menos vou manter a terra que ela aprendeu a amar. Mas o Marcelo não sabia. É que quando Ana tivesse as provas devastadoras em mãos e a verdade finalmente revelada, ela estava disposta a fazer a escolha mais corajosa de sua vida. Abandonar tudo pela chance de reconquistar o único homem que a fizera sentir-se verdadeiramente viva. Ana, agora, estava se tornando uma especialista em fingir submissão. Durante o dia, aceitava passivamente as visitas de Eduardo, ouvia em silêncio os planos do casamento que se aproximava e fingia interesse quando o pai falava sobre as responsabilidades que teria como esposa de um homem de negócios importante. Mas à noite, quando todos dormiam, planejava secretamente com Carla como escapar daquela prisão dourada. O investigador contratado por Carla, um ex-delegado chamado Milton Ferreira, havia passado as últimas semanas mergulhado em arquivos antigos, conversando com funcionários aposentados do hospital e da delegacia e seguindo pistas que há 5 anos haviam sido deliberadamente apagadas. O que ele descobriu era ainda pior do que Carla e Ana imaginavam. "Preciso falar com vocês duas urgentemente", disse Milton durante uma ligação criptografada que Carla recebeu numa tarde de terça-feira. "O que encontrei é explosivo." Elas se encontraram num café discreto no centro de São Paulo, longe dos olhos vigilantes da família Alvarenga. Milton, um homem de 50 anos com cabelos grisalhos e expressão séria, espalhou documentos sobre a mesa como se fossem cartas de um jogo mortal. "A empresa da sua família foi responsável pela morte de Helena Santos", disse Milton sem rodeios. "E Eduardo Castilho orquestrou todo o encobrimento." Ana se sentia nauseada. "Como assim?" "Ele coordenou o sumiço do exame de sangue do motorista, o suborno do delegado, tudo. Queria impressionar seu pai para garantir o casamento com você." Milton abriu uma pasta. "Tenho conversas gravadas, recibos de pagamentos, testemunhas." Eduardo não foi apenas cúmplice. Foi o cérebro por trás de toda a operação. "Tem mais", continuou Milton. "Eduardo também. Está por trás das pressões que Marcelo está sofrendo agora. Ele quer a fazenda porque descobriu que há uma nascente de água pura na propriedade, algo muito valioso para futuros empreendimentos. Que tipo de pressões? Fiscalizações falsas, revisões de contratos, contas de energia superfaturadas. Eduardo tem contatos em vários órgãos públicos. Ele está tentando quebrar Marcelo financeiramente para forçá-lo a vender." Carla segurou a mão de Ana. "O que você vai fazer com essas informações?" Ana olhou para as provas, depois para a prima, e sua expressão se endureceu com uma determinação que Carla nunca havia visto antes. "Vou acabar com Eduardo Castilho e vou voltar para Marcelo." "Como?" "Primeiro vou entregar essas provas para a Polícia Federal. Segundo, vou confrontar meu pai e Eduardo com a verdade. E terceiro, vou sair desta casa, nem que tenha que incendiar tudo." Naquela noite, Ana voltou para a mansão com o coração batendo forte, mas determinada. Sabia que o confronto final estava próximo, e desta vez ela não seria a jovem assustada que deixara Marcelo levar. Seria a mulher que havia aprendido o valor da liberdade e do amor verdadeiro. Enquanto isso, na fazenda, Marcelo enfrentava sua própria batalha. As pressões haviam se intensificado. Agora havia uma ordem judicial para que ele parasse de usar a água do riacho, baseada numa denúncia falsa de que estava contaminando o lençol freático. Sem água, não poderia manter as plantações nem os animais.
Isso é o fim, disse ele para seu João, segurando o papel que chegara naquela tarde. Sem água, não posso manter a fazenda funcionando. Ainda não acabou, replicou o amigo. Você tem 15 dias para contestar. Com que dinheiro? Já gastei tudo o que tinha com advogados para as outras questões. Dona Maria, que estava na cozinha preparando o jantar, gritou da janela. Marcelo, tem alguém aqui querendo falar com você. Era um homem jovem, bem vestido, que Marcelo não reconhecia. Apresentou-se como Dr. Rafael Moreira, advogado especializado em direito ambiental, que Carla havia contratado secretamente. Senhor Santos, vim oferecer meus serviços gratuitamente, disse ele. Por quê? Quem o enviou? O advogado sorriu. Digamos que tem uma cliente que se preocupa muito com a justiça sendo feita e que tem muito interesse em que o senhor mantenha esta fazenda. Marcelo franziu a testa. Que cliente? Por enquanto prefere permanecer anônima, mas posso garantir que ela tem os recursos e a determinação necessários para lutar contra quem quer que esteja tentando tirar sua terra. Senhor João cochichou no ouvido de Marcelo. Aceita. Presente de grego a gente vê depois. Marcelo estudou o advogado por um momento. Havia algo familiar em seus olhos, uma determinação que o lembrava de alguém que conhecia bem. Está bem, disse finalmente. Mas quero saber quem está pagando suas contas. Em breve, senhor Santos. Em breve, o senhor saberá tudo. Naquela noite, Ana fez sua última ligação secreta para Carla. Amanhã à noite, vou confrontar papai e Eduardo com as provas. Depois disso, ou eles me deixam ir, ou eu torno tudo público. Ana, é perigoso. Eduardo é capaz de qualquer coisa. Eu sei, mas não posso mais viver desta forma. Marcelo precisa saber a verdade e eu preciso voltar para ele. E se der errado, então pelo menos terei tentado. Carla, você não entende. Pela primeira vez na vida, eu sei quem sou de verdade. E não posso fingir ser outra pessoa só para agradar homens que nunca me respeitaram. Na fazenda, Marcelo olhava para as estrelas da varanda, sentindo que algo estava mudando. Não sabia explicar, mas havia uma sensação no ar de que a tempestade estava prestes a passar, ou a se intensificar de forma definitiva. Ana, murmurou para a noite, onde quer que você esteja, espero que saiba que ainda estou aqui esperando. O vento trouxe o perfume das flores que Ana cultivou na horta, e Marcelo sorriu pela primeira vez em semanas. Alguma coisa lhe dizia que a luta estava longe de acabar, mas que finalmente haveria justiça para todos. Com as provas devastadoras em mãos e o confronto final se aproximando, Ana finalmente teria coragem de enfrentar a família e lutar pelo amor que mudara sua vida. Mas Eduardo Castilho permitiria que ela destruísse seus planos sem revidar? Ana não conseguiu dormir naquela noite. Segurava as provas que Milton havia lhe dado, sabendo que nas próximas horas sua vida mudaria para sempre, de um jeito ou de outro. Às 6 da manhã, desceu para o café da manhã com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Roberto e Eduardo estavam na mesa discutindo os últimos detalhes do casamento que aconteceria em 5 dias. "Bom dia", disse ela, beijando o pai no rosto como sempre fazia. "Ana Clara, que bom que desceu cedo", disse Eduardo, puxando uma cadeira para ela. "Preciso confirmar alguns detalhes da lua de mel. Prefere Paris ou Roma primeiro?" Ana se sentou e o encarou diretamente. "Eduardo, preciso te fazer uma pergunta. Claro, meu amor. Por que você ajudou a encobrir a morte de Helena Santos?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo empalideceu. Roberto deixou a xícara de café no pires com tanta força que quase a quebrou.
Ana continuou calma, mas com os olhos fixos no homem que deveria se casar em poucos dias. Do que você está falando? Eduardo tentou rir, mas o som saiu estranho. Ana colocou os documentos sobre a mesa. Estou falando das reuniões onde você sugeriu subornar o delegado, das gravações onde você coordena o sumiço do exame de sangue do motorista, de como você usou a morte de uma mulher inocente para impressionar meu pai. Roberto pegou os papéis com mãos trêmulas. Onde você conseguiu isso? Isso importa? O que importa é que agora eu sei que tipo de homem vocês são. E sei que Marcelo é a única pessoa honesta que conheci na vida. Eduardo se levantou bruscamente, a máscara de gentileza finalmente caindo. Ana, você não entende como o mundo funciona. Às vezes é preciso fazer sacrifícios pelo bem maior. Sacrifícios? Ana também se levantou, a voz tremendo de raiva. Helena Santos não era um sacrifício, era uma pessoa. Uma mulher que amava e era amada, e vocês a trataram como um obstáculo a ser removido. Chega! Gritou Roberto. Você não vai sair desta casa para se juntar àquele fazendeiro? Vou sim, Ana disse com firmeza. E vocês não podem me impedir. Eduardo agarrou o braço dela com força. Você vai se casar comigo, Ana, gostando ou não. Foi então que Ana fez algo que o surpreendeu completamente. Em vez de tentar se desvencilhar, ela sorriu. Eduardo, você realmente acha que eu não sabia que isso ia acontecer? Que eu não me preparei? Do que está falando? Estou falando que cópias desses documentos já estão com a Polícia Federal. E que a imprensa vai receber tudo isso em 2 horas se eu não ligar para cancelar. O rosto de Eduardo ficou vermelho de raiva. Sua vagabunda, você arruinou tudo! Ele levantou a mão para bater nela, mas Ana se esquivou e correu em direção à porta. Eduardo a perseguiu, mas encontrou pelo caminho Carla e 2 seguranças que ela havia contratado secretamente. Ana, o carro está esperando, disse Carla. Você não vai a lugar nenhum, gritou Roberto tentando bloquear a saída. Pai! Ana parou e o encarou uma última vez. Você pode escolher. Ou me deixa ir em paz. Ou amanhã todos os jornais do país vão saber que a Alvarenga Corp matou uma professora inocente para proteger seus negócios sujos. Roberto olhou para a filha, vendo uma determinação que nunca havia notado antes. Ana Clara, se você sair por essa porta, estará morta para mim. Então que assim seja, ela respondeu e saiu. 3 horas depois, Ana estava numa estrada rural dirigindo um carro emprestado de Carla, o coração batendo cada vez mais forte conforme se aproximava da fazenda. Não sabia se Marcelo a receberia de volta. Não sabia se ele poderia perdoar a família dela pelo que haviam feito, mas sabia que precisava tentar. Quando finalmente avistou a casa simples, onde havia sido mais feliz que em qualquer palácio, viu Marcelo na varanda. Ele estava consertando uma cadeira, concentrado no trabalho, e não a viu chegar. Ana parou o carro e ficou por um momento apenas observando o homem que amava. Seus cabelos desarrumados pelo vento, suas mãos hábeis trabalhando, a expressão serena de quem estava em paz consigo mesmo. Marcelo levantou a cabeça e a viu. Por um segundo ficaram apenas se olhando, como se não acreditassem que aquele momento fosse real. Então, Ana desceu do carro e caminhou lentamente em direção à varanda. Oi, disse ela simplesmente. Oi, ele respondeu, largando as ferramentas. Posso entrar? Marcelo desceu os degraus da varanda e parou bem na frente dela. Ana, eu preciso saber. Você está aqui por escolha sua ou porque fugiu de novo? Estou aqui porque escolhi você, ela disse, a voz firme apesar das lágrimas que começavam a descer. Escolhi esta vida, esta fazenda, este homem incrível que me ensinou o que é ser livre. E sua família,
Não tenho mais família. Renunciei a tudo. A herança, ao sobrenome, aquela vida. Só trouxe comigo uma coisa. O quê? Ana mostrou uma pasta. A verdade sobre o que aconteceu com Helena. Eduardo foi o responsável por encobrir tudo, e agora ele vai pagar. Marcelo pegou a pasta, mas não a abriu. Em vez disso, olhou nos olhos de Ana. Isso é importante, mas não é por isso que você voltou, é? Não, ela admitiu. Voltei porque não consigo viver sem você. Porque descobri que todos os luxos do mundo não valem um dia ao seu lado. Porque te amo mais que tudo. Marcelo a puxou para os braços e a beijou com uma paixão que fazia as últimas semanas de separação parecerem um pesadelo distante. Quando se separaram, ambos estavam chorando. Eu também te amo, sussurrou ele. Te amo tanto que chegou a doer. Então, não vamos mais nos separar, disse Ana, encostando a testa na dele. Nunca mais. Nunca mais, concordou Marcelo, segurando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Com Ana finalmente de volta, e a verdade sobre Helena prestes a vir à tona, conseguiriam eles construir a vida dos sonhos que tanto haviam planejado. Ou ainda, havia obstáculos a superar antes do final feliz? Os 6 meses que se seguiram ao retorno de Ana foram como um redemoinho de mudanças que transformaram não apenas suas vidas, mas toda a região. As provas que ela havia trazido resultaram na prisão de Eduardo Castilho e na investigação completa da Alvarenga Corp. Roberto, tentando salvar o que restava da empresa e da reputação familiar, decidiu colaborar com a justiça, confessando todos os esquemas de corrupção em troca de uma pena menor. Roberto nunca mais viu a filha pessoalmente, mas quando soube que o caminho que Ana escolheu não teria volta, não tentou impedir. No silêncio que restou depois do escândalo, mandou apenas um bilhete simples, escrito à mão. Que você encontre a paz que eu nunca soube oferecer. Ana não respondeu, mas leu aquelas palavras tantas vezes que elas acabaram perdendo o peso do passado. Sabia que seu pai jamais pediria perdão em voz alta. E à sua maneira, aquele bilhete era tudo o que ele podia dar. Marcelo acompanhava tudo pelos jornais, mas seu foco estava em algo muito mais importante: construir uma vida nova com Ana. Ela havia se adaptado à rotina da fazenda com uma naturalidade que impressionava até a Dona Maria, que agora a tratava como a filha que nunca teve. Ana acordava antes do sol, cuidava da horta que havia se tornado a mais produtiva da região. E à noite se sentava na varanda com Marcelo para planejarem o futuro. O advogado ligou hoje, disse Ana numa tarde de setembro, enquanto eles plantavam mudas de tomate. A indenização que seu pai vai pagar pelo acidente de Helena foi aprovada pela justiça. Marcelo parou de cavar e olhou para ela. Quanto? O suficiente para modernizar toda a fazenda e ainda sobrar para a expansão. Ana, eu não quero o dinheiro da sua família. Ela se ajoelhou na terra ao lado dele, sujando o vestido simples que usava. Marcelo, não é dinheiro da minha família. É justiça. É o que Helena merecia receber anos atrás. Mas vem deles, vem da justiça. E Helena gostaria de saber que sua morte, pelo menos, serviu para construir algo bom. Ana segurou as mãos sujas de terra dele. Além disso, tecnicamente você vai ser meu marido, então o dinheiro é nosso mesmo. A menção ao casamento fez Marcelo sorrir. Eles haviam se noivado 2 semanas depois que Ana voltara, numa cerimônia simples na varanda da casa, apenas com seu João, Dona Maria e Zé Carlos como testemunhas.
Ana usara um vestido branco simples que Dona Maria havia costurado e Marcelo dera a ela o anel da mãe, a única joia valiosa que possuía. Faltam 2 meses para o casamento, disse ele, beijando a testa dela. Está nervosa? Ansiosa, ela corrigiu. Mal posso esperar para ser oficialmente Ana Santos. Ana Clara Santos, ele disse, saboreando o nome. Soa bem, soa perfeito. Naquela noite, receberam uma visita inesperada. Carla chegou dirigindo um carro simples, sem a comitiva de seguranças que sempre a acompanhara. Estava diferente, mais leve, mais feliz. Prima! Ana correu para abraçá-la. O que você está fazendo aqui? Vim ver como vocês estão, Carla respondeu, mas havia algo mais em seus olhos. E vim contar uma novidade. Sentaram-se na varanda. E Carla contou que havia se separado do marido e assumido o controle da parte dela na empresa familiar, decidindo transformá-la em algo que pudesse ter orgulho. Quero fazer parceria com vocês, disse ela. Agricultura sustentável, comércio justo, responsabilidade social. Tudo o que a empresa deveria ter sido desde o início. Ana olhou para Marcelo, que assentiu com um sorriso. Seria incrível, Carla, mas só se for do nosso jeito. Sem pressa, sem pressão, respeitando a terra e as pessoas. Do jeito de vocês. Carla concordou. Ana, você não imagina como é libertador fazer a coisa certa. 3 semanas antes do casamento, Ana descobriu que estava grávida. A notícia veio durante uma consulta de rotina na cidade. E ela voltou para casa com o coração batendo forte, sem saber como contar para Marcelo. Encontrou-o na horta, colhendo tomates para o jantar. Aproximou-se devagar, ainda processando a informação. Marcelo, oi, meu amor. Como foi na cidade? Tenho uma coisa para te contar. Algo no tom da voz dela fez Marcelo largar os tomates e dar atenção total. O que foi? Está tudo bem? Está tudo mais que bem. Ana sorriu, pegando a mão dele e colocando sobre a própria barriga. Nós vamos ter um bebê. Marcelo ficou em silêncio por um momento, que pareceu eterno, apenas olhando para a barriga ainda lisa de Ana. Então, lentamente, um sorriso se espalhou pelo rosto dele. Um bebê, repetiu, como se estivesse testando as palavras. Nosso bebê, Ana confirmou. E então Marcelo a pegou no colo e rodou com ela, gritando de alegria. Eu vou ser pai. Ana, eu vou ser pai. Meu Deus do céu, continuou ele. Um bebê. Finalmente esta casa vai ter risada de criança. O casamento aconteceu numa manhã ensolarada de novembro, no meio da plantação de girassóis que Ana havia insistido em cultivar. Ela usava um vestido simples de algodão branco com uma coroa de flores silvestres nos cabelos. Marcelo vestia seu melhor terno, o mesmo que havia usado no casamento com Helena, mas que agora carregava a promessa de um futuro diferente. A cerimônia foi conduzida pelo juiz de paz da cidade, com toda a comunidade rural presente. Seu João foi padrinho, Carla foi madrinha e Dona Maria chorou durante toda a cerimônia. Quando o juiz perguntou se Marcelo aceitava Ana como esposa, ele respondeu com uma voz firme que ecoou pelos campos. Aceito. Para sempre. E quando Ana foi perguntada se aceitava Marcelo como marido, ela olhou nos olhos dele e disse: aceito. Para esta vida e todas as outras que possam existir. O beijo foi longo, emocionado, aplaudido por todos os presentes.
Quando se separaram, Ana sussurrou no ouvido de Marcelo: "Agora somos uma família de verdade." "Sempre fomos", ele respondeu, "desde o primeiro dia." A festa durou até tarde, com música ao vivo, comida preparada por toda a comunidade e histórias contadas sob as estrelas. Ana dançou com Marcelo no meio da plantação, sentindo o bebê que crescia em seu ventre e sabendo que havia encontrado seu lugar no mundo. Quando os convidados finalmente foram embora, o casal ficou sozinho na varanda, observando a fazenda que agora era oficialmente deles dois. "Sabe o que mais me impressiona?" disse Ana, a cabeça encostada no ombro de Marcelo. "O quê?" "Como a vida pode mudar completamente em questão de meses. Há um ano, eu era uma prisioneira dourada. Hoje sou a mulher mais livre e feliz do mundo." "E eu?" disse Marcelo. "Há um ano estava apenas sobrevivendo. Hoje estou vivendo de verdade." Ana olhou para o anel simples em seu dedo, depois para a barriga onde seu filho crescia e, finalmente, para o rosto do homem que havia mudado tudo em sua vida. "Marcelo? Obrigada por me salvar naquela noite." "Obrigado por me deixar salvar você", ele respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Com o casamento realizado e um bebê a caminho, a vida de Ana e Marcelo finalmente seguia o rumo dos sonhos. Mas que surpresas o futuro ainda reservava para essa família que nascera do amor verdadeiro. 2 anos depois do casamento, a Fazenda Coração da Terra havia se transformado no que Ana e Marcelo sempre sonharam. Não apenas uma propriedade próspera, mas um verdadeiro lar cheio de vida e amor. O pequeno Gabriel corria entre as fileiras de vegetais com as perninhas rechonchudas, perseguindo borboletas e enchendo a propriedade com gargalhadas que faziam o coração de Marcelo transbordar de felicidade toda vez que as ouvia. Ana, agora com 31 anos, havia florescido de uma forma que nem ela mesma imaginava ser possível. A maternidade a transformara, dando-lhe uma serenidade e uma força que irradiavam por toda a fazenda. Ela amamentava Gabriel na varanda todas as manhãs, enquanto Marcelo cuidava dos animais, e aqueles momentos de silêncio contemplativo se tornaram sagrados para ambos. "Papai, papai!" Gabriel gritava sempre que via Marcelo se aproximando dos campos, correndo com os bracinhos abertos para ser erguido no ar. Marcelo o pegava no colo e caminhavam juntos pela propriedade, o menino apontando para tudo com curiosidade infinita, fazendo perguntas que só uma criança de 1 ano e meio pode fazer. "Ele tem seus olhos", Ana disse numa tarde de domingo, observando pai e filho brincarem na grama. "E sua teimosia também." "E tem seu sorriso", Marcelo respondeu, sentando-se ao lado dela na varanda. "Aquele sorriso que derrete qualquer pessoa." Ana estava grávida novamente de 4 meses e desta vez esperavam uma menina. Marcelo não conseguia esconder a emoção toda vez que falava sobre ter uma filha, sobre como a protegeria e a ensinaria a ser forte como a mãe. "Como vamos chamá-la?", perguntou ele, colocando a mão na barriga ainda pequena de Ana. "Eu estava pensando em Luísa", Ana disse suavemente. "Luísa era o nome de sua mãe, se você quiser." "Citei." Marcelo ficou em silêncio por um momento, os olhos marejados. "Ana Luísa Santos", disse finalmente. A fazenda agora empregava 12 pessoas da região, todas tratadas como família. Zé Carlos havia se tornado o capataz oficial, casara-se com uma moça da cidade e construíra uma casinha nos fundos da propriedade. Dona Maria passava os dias cuidando de Gabriel como se fosse seu próprio neto. E seu João, agora com 67 anos, havia se mudado para um quartinho ao lado da casa principal, depois que sua própria propriedade foi vendida. "Somos uma família grande agora", Ana comentou,
observando o movimento da fazenda no final da tarde. As crianças dos funcionários brincavam no quintal. As mulheres preparavam o jantar comunitário, que havia se tornado tradição nas sextas-feiras, e os homens voltavam dos campos com a satisfação de um dia de trabalho bem feito. Do jeito que sempre sonhei, Marcelo respondeu, beijando a têmpora dela. Uma casa cheia de vida, de risadas, de amor. Carla visitava frequentemente, sempre trazendo presentes para Gabriel e novidades sobre os projetos de agricultura sustentável que haviam desenvolvido. Juntas. A parceria entre elas havia crescido tanto que agora forneciam produtos orgânicos para grandes redes de supermercado, sempre mantendo os valores que Ana e Marcelo consideravam importantes. Vocês inspiraram uma revolução, disse Carla durante uma dessas visitas. Outros pequenos produtores estão seguindo o modelo de vocês. Agricultura familiar, responsabilidade social, respeito à terra. Não foi uma revolução. Ana riu, balançando Gabriel no colo. Foi apenas amor. Amor pela terra, pelas pessoas, pela vida simples. Naquela noite, depois que todos haviam ido dormir, Ana e Marcelo se sentaram na varanda como faziam todas as noites desde que se conheceram. Era seu momento sagrado, quando conversavam sobre o dia, faziam planos para o futuro e simplesmente desfrutavam da companhia um do outro. Você se arrepende de alguma coisa? Marcelo perguntou, brincando com os cabelos soltos de Ana. De ter levado tanto tempo para fugir daquela vida, ela respondeu sem hesitar. De não ter te conhecido antes. Se tivéssemos nos conhecido antes, talvez não fôssemos as pessoas certas um para o outro naquela época. É verdade, Ana concordou. Eu precisava aprender a ser livre, e você precisava aprender a amar de novo. E agora? Agora somos perfeitos juntos. Marcelo a puxou para o colo, cuidadosamente, por causa da gravidez, e a beijou com a mesma paixão do primeiro beijo, mas com a ternura de quem conhece cada detalhe da pessoa amada. Sabe o que mais amo em nossa história? Ana sussurrou contra os lábios dele. O quê? Que começou com você me salvando, mas na verdade nós salvamos um ao outro. É verdade. Você me trouxe de volta à vida e você me ensinou o que é viver de verdade. Gabriel começou a chorar no quarto e Ana se levantou para ir acalmá-lo, mas Marcelo a deteve. Eu vou, disse ele. Você descanse. Ana observou o marido entrar na casa e sorriu, levando a mão à barriga onde Luísa crescia. Em poucos meses, teriam 2 filhos correndo pela fazenda, enchendo cada canto com alegria. Quando Marcelo voltou, trouxe Gabriel no colo. O menino havia acordado e queria ficar com os pais. Família completa, disse Ana, fazendo espaço no colo para o filho. Quase completas, Marcelo corrigiu, beijando a barriga dela. Em alguns meses, teremos nossa princesinha também. Gabriel adormeceu entre eles na varanda, embalado pelo som dos grilos e pelo calor do amor que os envolvia. Ana olhou para o céu estrelado e fez uma oração silenciosa de gratidão por tudo que havia conquistado, não através de dinheiro ou poder, mas através da coragem de escolher o amor verdadeiro. Marcelo, eu te amo, mais hoje que ontem, menos que amanhã. E eu te amo até quando estivermos velhinhos nesta mesma varanda, contando histórias para nossos netos. Promete que vamos envelhecer juntos aqui? Prometo, para sempre. Ana Clara Santos. Para sempre, meu amor. O vento balançou suavemente as árvores ao redor da casa, carregando o perfume das flores que Ana cultivava e o som distante do riacho que irrigava suas plantações. Era uma sinfonia simples, mas perfeita. A trilha sonora de uma vida construída com amor, trabalho e fé no futuro. E assim,
sob o céu estrelado da fazenda Coração da Terra, uma família dormiu em paz, sabendo que havia encontrado o verdadeiro sentido da riqueza, não em cofres cheios de dinheiro, mas em corações cheios de amor. O amor verdadeiro não chega pronto, ele nasce pequeno, frágil, cheio de incertezas e só cresce quando alguém escolhe cuidar, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando parece mais fácil desistir. Marcelo e Ana não foram salvos por um milagre, foram salvos um pelo outro, porque quando duas pessoas escolhem regar o amor com verdade e coragem, ele não floresce só para elas, ele muda tudo ao redor, planta raízes em quem vê, inspira quem vive perto e mostra que ainda vale a pena acreditar. Às vezes, basta uma escolha, um gesto, um abraço, e a vida aos poucos floresce de novo. E se essa história tocou o seu coração, não deixe que ela termine aqui. Toque o coração de alguém também, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Juntos, podemos espalhar mais empatia, perdão e amor em um mundo que anda precisando tanto disso. Que nota você daria para esta história de amor e recomeços? E qual foi a parte que mais te emocionou? A sua participação é muito importante para que continuemos trazendo histórias emocionantes. E ainda me conte de onde você está assistindo esse vídeo. Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Temos muitas outras histórias emocionantes esperando por você. Clique nos vídeos recomendados na tela e continue essa jornada com a gente. Muito obrigado por fazer parte dessa comunidade. Que Deus abençoe você e sua família. Até o próximo vídeo.